Essa aqui tá. Depois da peste negra, né, nós tivemos a varíola. Né? A gente teve um probleminha aí, né? Seguindo em frente, a varíola assolou a humanidade de 1996 até pouco tempo, 1896 a 1980, né, quando surgiu uma vacina. Grande parte daqueles que estão me ouvindo, inclusive eu aqui, né, fomos vacinados contra a varíola. E a varíola dizimou 400 mil pessoas, também a maior parte na Europa. Então, é um número infinitamente grande. Bom, nesta nossa geração, nós já tivemos a gripe suína, né, conhecida como H1N1, que na minha concepção foi bem mais grave do que o coronavírus. H1N1 no Brasil matou 2.000 pessoas, né, lá atrás. Né, e com certeza depois disso muito mais, porque, né, ela ainda está aí, né? E foi uma epidemia, né, considerável. Aí apareceu, depois da H1N1, gripe aviária, outra gripe advinda de outro animal, né, os frangos, né, que matou no Brasil 300 pessoas. Depois veio a SARS, uma doença já moderna, síndrome respiratória aguda grave. SARS produziu surtos mundiais. Curiosamente também começou na China, né, matou cerca de 800 pessoas. O Ebola fez na África Central 11 mil mortos. Né? A cólera lá atrás, 1846, né, matou em torno de 33 mil pessoas. Bom, no mundo até agora, né, o coronavírus fez vítimas. No Brasil tem cerca de 120 pessoas, não tenho bem certeza até esse momento, né, os números mudam. E já se sabe que algumas das mortes, né, que foram atestadas ali no começo, né, agora a pessoa já voltou atrás, né, porque não saiu o resultado, não foi para o coronavírus, o Covid-19. Né, já está sendo controlado na China, né, já não surgem tantos novos casos. Diversos casos do Covid-19, aqui no Brasil mesmo, a gente sabe que já foram, né, as pessoas já foram curadas, inclusive pacientes de grupo de risco, de idade avançada, né, resultados aí bem favoráveis com alguns medicamentos, né, medicamento para malária, você já deve ter visto notícia nesse sentido, se mostrou 100% eficaz com pacientes tratados. Então nós já sabemos que esta pandemia no Brasil não vai ser tão grave como, por exemplo, em outros lugares do mundo, Itália, né, ou que talvez é o pior caso de toda a Europa. Agora, no que eu acredito, querido e querida, deve ser as posturas que nós temos num tempo como este. As posturas que temos que ter. Por quê? Porque eu tenho visto, pessoal, muita gente apavorada, muita gente desesperada, muita gente com medo, né? Então, algumas posturas que eu quero compartilhar com você nesse momento, nesse tempo. Primeiro, nunca esqueça que há um Deus e que nós somos servos deste Deus. Amém? Você é servo desse Deus? Eu acredito que você seja. Nós conhecemos este Deus, não de ouvir falar, mas de termos experiência com este Deus. E este Deus como tal, ele tem o controle de todas as coisas. Né? E eu e você sabemos disso, nós sabemos muito bem. Mas parece que em tempos como este, né, de aparente caos, a gente tem alguns lapsos. A gente tem alguns lapsos de memória. Né? Tenha isso em mente, há um Deus e este Deus tem o controle de todas as coisas, né? Está tudo sob controle. Quando eu penso a respeito disso, sabe qual é o texto que me vem à mente? Quando eu me permito, né, lembrar que há um Deus, quando eu não me permito esquecer que há um Deus, quando eu estou, né, diante da calamidade, de uma possível calamidade, mas eu não me permito esquecer que há um Deus, o texto que me vem é Filipenses 2, 9, 10 e 11, que diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e nas águas debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que esse texto está dizendo? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Isso aqui é figurativo, joelho é figurativo, né? Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Está dizendo que não há nada que escape ao senhorio de Cristo. Tudo e todas as coisas se curvam diante do senhorio de Jesus. Não há nada que escape ao seu senhorio e ao seu propósito. Sabe, não há peste negra, não há varíola, não há gripe aviária, não há gripe suína, não há SARS, Ebola, dengue,
né? Cólera, Covid-19, que escape ao domínio e ao controle do nosso Senhor. Não se esqueça disso, não se esqueça disso. Né? Então, diga não ao pânico, em nome de Jesus. Diga não ao pânico. Não esqueça que é um Deus, nós somos servos dele. Este Deus nunca é pego de surpresa. Sabe? Isso que está acontecendo no mundo, né, não pegou Deus de surpresa, pegou a gente de surpresa. O que aconteceu na China foi uma surpresa, se é que foi, né? Se é que foi uma coisa do acaso, uma obra do acaso, né? Não vamos entrar em especulações, mas isso pegou o mundo de surpresa. Nós vemos, né, que nós não estávamos preparados. Os hospitais da Europa tiveram que rapidamente se organizar, foram preparados, né? Foi preciso construir estruturas rápidas, né, para que se lidasse com esta surpresa que atingiu a humanidade. Mas o nosso Deus não foi pego de surpresa. Sabe, nós estamos perplexos, né, com o que está acontecendo. Você sai aí pelas ruas de Medianeira, você sai aí e você vê imagens, né, lá da Europa, de Roma, né, lugares outrora super movimentados, as ruas de Viena, né, a Europa inteira, né, Estados Unidos, ruas vazias. A gente fica tomado pela perplexidade. Nós podemos estar assim, perplexos. Deus não. Nele, querido, isto tudo já passou. Nele, em Deus, isto já acabou. Tudo isso já passou. Deus é um Deus que vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo e da mesma forma. E nele, isso já passou, já acabou. Então eu e você, porque temos este Deus, não devemos ficar perplexos. Precisamos sim tomar os cuidados e tal, fazer aquilo que cabe a nós, mas desespero, perplexidade, nunca, jamais. Ver gente de Deus obcecada pela possibilidade de ser tomado pelo vírus, ser vitimado pelo vírus, ser convalescido pelo vírus, não, gente, jamais, não cabe. Né? Em Deus isso tudo já está resolvido, lembre-se disso. Né? Deus, a Bíblia diz, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Deus, a Bíblia diz, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Você tem direito a esta paz. Esta paz vem quando você toma uma posição, quando você toma uma postura, a postura certa, né? Justamente num momento como este. E lembrar que há um Deus, sabe, nos remete ao fato de que Ele já havia, inclusive, nos advertido sobre isso. Quando você lê, por exemplo, Lucas, capítulo 21, Mateus, capítulo 24, diz lá que haveria em muitos lugares, não só grandes terremotos, como diz, haveria pestes, haveria fomes, haveria coisas espantosas, sinais no céu. Veja, a Bíblia já nos advertia sobre essas realidades. A diferença é que nós tínhamos isso enquanto informação. Agora temos isso diante dos nossos olhos. Mas já estava escrito. Então lembre-se que você é o povo da Bíblia. Você é o povo do Senhor, de Deus. Sabe, há um Deus que está no controle. Há um Deus que cuida de nós, que já tinha inclusive nos advertido sobre isso e que nos havia dito para ficarmos em paz quando todas essas coisas acontecessem. Tranquilize o seu coração, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se você for vitimado pelo Covid-19, não há pânico nenhum. Sabe, as notícias boas são muito maiores do que as notícias ruins, são muito mais numerosas do que as notícias ruins. Muito mais gente curada que superou do que o contrário. Muito mais, gigantescamente maior número de pessoas que superaram e foram curadas. É uma gripe, tudo está em ordem, não há lugar para o desespero. Segunda postura que nós deveríamos adotar neste tempo, lembrar que qualquer pretensão humana, e aprender que qualquer pretensão humana é só uma pretensão mesmo. Este vírus, ele acaba com toda a pretensão humana, que faz com que qualquer homem, ser humano, se veja para além daquilo que de fato é. Se ache. Esta epidemia, esta pandemia, revela para nós, seres humanos, nós, irmãos, o quanto a gente é pretensioso. Por quê? Se tiver que acontecer uma pandemia, acontece mesmo. Não tem ninguém que possa parar uma coisa dessa. A sabedoria humana diante da calamidade como esta, nossa sabedoria diante do inexorável, ela não passa de pretensão. A gente viu isso na história já. Essas coisas vêm e elas desconfiguram rapidinho todos os nossos projetos, as nossas agendas. Quantos planos que nós tínhamos, não é? Foi tudo alterado. Agora é o coronavírus. Esses dias atrás, foi a greve dos caminhoneiros. Antes disso foi outra coisa. E antes outra. E depois, agora, vão ter outros também.
Se a natureza se manifestar, querido, se surgir um tsunami, se der um maremoto, um vendaval, uma enchente, um deslizamento, um temporal, uma inundação, um alagamento, sabe, nós temos que nos curvar diante da soberania daquele que criou tudo e que detém todo o poder no céu e na terra. Diante da calamidade, né, do inexorável, sabe, é jogada por terra. A gente clama, a gente se medica, a gente, sabe, tenta reverter, até consegue, mas depois de toda a nossa pretensão, ser abalada, ser jogada totalmente no chão. Até esses dias se zombava de Cristo, né, nas ruas lá da Sapucaí. Você deve lembrar disso, né? Se zombava de Cristo lá no Carnaval de São Paulo. Até esses dias, né, se fazia piadinha aí aos montes de Jesus na internet. Zombavam do Cristo ressurreto, todo-poderoso, do Criador. Então é possível que estes eventos venham para nos lembrar da nossa soberba, venham nos lembrar da nossa insignificância, da nossa fragilidade. E por causa disso, isso tudo deveria gerar em nós mais do que medo, muito mais do que medo. Deveria gerar em nós quebrantamento. É um tempo da gente pedir perdão para Deus, por causa da nossa soberba, por causa do, sabe, do nosso julgamento, do nosso juízo, né? Por causa da nossa sensação de superioridade. Né? Que mais? Né? Uma vez que o vírus está aí, né, e o que nós poderíamos fazer já foi feito, ou seja, né, já está tudo em ordem diante da possibilidade humana, o que mais nós podemos fazer? O que mais nós podemos aprender? Bom, eu diria para você o seguinte: aproveitar essa diversidade para crescer. Você tem aprendido aqui, né, no que nós temos dito, que o que não nos mata nos faz mais fortes. Né? Como nós estamos vivos, vamos tentar tirar alguma lição disso tudo, né, desta pandemia. Vamos tentar crescer um pouquinho com tudo que está aí. Vamos tentar usar a diversidade a nosso favor. Vamos tentar melhorar um pouco. Né? Primeiro, o vírus produziu no mundo o que a gente pode chamar de igualitarismo. O mundo viu, por causa dessa pandemia, um igualitarismo que a gente não via há muito tempo. Ou seja, acabou esse negócio de primeiro, segundo, terceiro mundo. Todos fomos vitimizados igualmente. A tecnologia do país de primeiro mundo é bem mais desenvolvida que a nossa. Né? Não adiantou nada. Atingiu lá também. Eles são mais ricos do que nós, sim. Mas a sua riqueza não serviu, não adiantou, não ajudou. Vitimizou todo mundo. O vírus produziu igualdade. Acabou com a questão de pobre, de rico, de preto, de branco, feminismo, machismo. Alguém viu ainda algumas dessas coisas aí? Dessas pautas em discussão? Alguém viu? Não viu, não tem mais. Acabou com a questão de direita, de esquerda. O vírus tomou todo mundo e atingiu igualmente. Abalou a soberba dos outroras inabaláveis. O vírus colocou-nos todos no mesmo barco. Lembrou-nos que somos todos da mesma raça, a humana. E como tais, passíveis das mesmas dores. Outra maneira de ver, que nos faz crescer, veja que diante da possibilidade da morte, qualquer outro tema perde sentido, não é verdade? Qualquer outro tema perde sentido diante da possibilidade da morte. Tudo é relativizar. Pense comigo, querido. Nós não vamos morrer mesmo um dia? Vamos. E se vamos morrer, cedo ou tarde, vamos morrer. Nós não deveríamos pensar mais em temas que nos unam? Pensar mais em temas sobre os quais nós temos comunhão? Ou se não conseguimos trabalhar temas que nos unam, nós não deveríamos, ao menos, discutir diferente, discutir melhor as nossas diferenças, com mais amor, com mais solidariedade, com mais respeito? Nós não poderíamos, será, num tempo como este, pensar mais nos nossos afetos? Gente, hoje nós estamos vivendo um genocídio afetivo. Nós estamos matando tanta gente diante de nós, diante dos nossos olhos, matando gente preciosa por causa de divergências, de diferenças. Ora, nós deveríamos repensar até a nossa forma de brigar, até a nossa forma de discutir, de defender a nossa posição, a nossa opinião. Eu acho que seria uma ótima oportunidade para a gente rever, sabe, aqueles que nós transformamos em inimigos por causa de diferenças de ideias. Talvez você tenha gente que era preciosa para você, preciosa na sua vida, antes de uma divergência entre vocês, de ideias, de pensamento. Era gente querida, era gente amada. Agora é alguém que se riscou da sua vida. É tempo de rever isso. É tempo de rever isso. É tempo de rever seus conceitos.
Né? Porque o vírus mostrou que nós somos todos iguais. Né? A despeito das nossas divergências, né? Nós somos todos muito pequenos e todos iguais. Outra coisa, o vírus produziu sinergia. Como? Uniu a todos num só propósito. Sentamos na mesa, todos nós. Primeiro, segundo, terceiro mundo, sentamos na mesa. Esquecemos que somos preto ou brancos. Esquecemos. Nós nos unimos, né, num propósito que vai para além do meu, além do seu, além do nosso. Agora, o propósito é mundial, né? Agora é humanitário. É um propósito de raça. Isso tudo nos faz lembrar, sabe, que juntos nós somos muito mais fortes. Juntos nós somos muito melhores. Né? Nós vimos que isolados um vírus pode nos dizimar a todos. Mas juntos num propósito, num objetivo, enfrentando, com unidade, não há quem possa nos vencer. Então vamos aprender. Veja que, mesmo numa praga como essa, né, numa situação como essa, nós podemos extrair muita coisa boa. Este vírus, olha que coisa interessante, este vírus nos impulsionou para dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Fomos forçados a voltar para casa. Mas isso não significa alguma coisa, querido. Né? Porque voluntariamente, quantos de nós têm ido para fora de casa? Sabe, tem abandonado seus deveres conjugais, paternais, maternos, familiares. Quantos de nós, porque nos voltamos somente para fora, temos nos tornado a doença dos que estão dentro? Né? Nós nos tornamos a razão da doença daqueles com os quais nós convivemos, porque valorizamos aqueles com os quais estamos, os de fora, do lado de fora, e acabamos esquecendo, né, com a nossa ausência, aqueles com os quais moramos, vivemos, aqueles que deveríamos viver. Sabe, este vírus nos empurrou para dentro. Né? Por causa deste vírus, nós temos hoje a oportunidade de reconciliação. Este vírus está nos possibilitando voltar a comer na mesa, voltar a olhar nos olhos uns dos outros, maridos e esposas, pais e filhos. Sim, este vírus nos oportuniza isso. Né? Nós nos divertimos juntos, como família. Este vírus nos fez perceber as angústias dos que estão perto da gente, dos nossos amados, dos nossos familiares. Este vírus, sabe, pode nos possibilitar resignificar a nossa existência. Coisa linda, né, querido? Então, a bênção até numa coisa dessas, que parece desgraça. Vamos caminhar então para o final dessa reflexão. Este vírus nos fez repensar a vida. Bom, ao menos eu estou repensando muita coisa na minha vida. Né? Tudo que temos, com um sopro, podemos perder. Pensa, tudo que nós construímos, tudo. Um vírus acaba com tudo. Um vírus que algumas semanas, lá na China, despretensiosamente, né, vem, chega, abala a economia do mundo inteiro. Então tudo isso precisa nos ensinar, né, ensinar a humanidade. E aprendermos juntos, que juntos nós somos melhores, que a presunção nossa é grande demais, que somos frágeis demais, que precisamos nos reconciliar, precisamos consertar muita coisa na nossa vida e precisamos, sobretudo, depender de Deus, nos voltar para Deus. Tudo isso mostra como está a nossa fé, como está a nossa confiança em Deus, prova o nosso discurso. Né? Eu quero orar por você e quero pedir que você tire proveito, pedir a Deus de tudo isso que está acontecendo e você saia bem mais forte, bem melhor de tudo isso. Eu realmente acredito que nós estamos numa curva. E numa curva, nós não vemos muito o que está adiante, mas quando a curva terminar, nós contemplaremos novos horizontes. Nós vamos terminar e sair disso melhores, com certeza, do que entramos. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é luz, que é lâmpada, que nos dirige, que nos conduz. A Tua palavra que é como um farol. Minha oração é que possamos olhar para esse farol, que nesse nevoeiro que estamos atravessando possamos ficar firmes como um navio em alto mar que segue em direção ao farol. Farol aponta o caminho. O farol está lá para que nos dias escuros, nas noites escuras, nos dias nublados, Senhor, o navio tenha uma referência. O navio tenha aonde se dirigir, por onde passar, Senhor. Em canais, em lugares perigosos, o farol está lá para sinalizar. Que assim sirva a Tua palavra para cada um de nós. Possamos, Senhor, atravessar, passar. Possamos, Deus, aprender. Possamos tirar lições. Possamos crescer para a glória e louvor do Teu nome.
porque Tu és bom e Tu podes fazer, ó Deus, Tu sempre estás trabalhando por nós. Amém. Amém. Quero incentivar você a você honrar o Senhor com os seus dízimos, as suas ofertas, né? Você sabe que a igreja está aí, não para, como tudo, né? E estamos aqui tentando trabalhar para que você seja pastoreado, mesmo de longe, né? Mesmo à distância, pastoreado. Então honre a Deus, lembre-se dele, ele diz: eu honro os que me honram. Que oportunidade de honrar esse Deus, de deixar que ele faça a distinção, como diz a Bíblia que ele faria, entre os que o servem e os que não o servem. Deus abençoe você. Fique com a gente nas nossas redes sociais, acompanhando tudo que estamos colocando lá. Sempre vamos trazer informações para trazer direção para você. Deus abençoe e até logo. Deus abençoe. Obrigado, gente. Obrigadão. Mais um dia. Comer agora uma pizza. A gente também é filho de Deus, né? Dá tchau pra galera aí, então, gente. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente.